Estátua da Liberdade partiu. A viagem está muito tranquila. Vamos chegar logo. E não era essa a Estátua da Liberdade. É outra. Vamos tentar de novo. Estátua da Liberdade partiu. Parece que agora estamos indo na direção certa. Chegamos. Agora sim, vamos começar. Bom dia, turma. Bom dia, Luciana. Bom dia, Rocha e Eustáquio, grande campeão nacional. Isso. Olha aqui. Meio século de corredor polonês, deve estar uma alegria, né? Ô Rocha, mas quarta-feira que vem nós vamos comemorar outro aí em Curitiba, hein? É muita arrogância. O cara ganha um campeonato e fica arrogante. É horrível, né, cara? É impressionante. O Paranaense, sim, mas é o seguinte, os atleticanos daqui também estão igual os de lá de Minas. Estão tudo achando que ganharam a Sul-Americana. É claro, um ganhou o brasileiro. Isso faz parte. Isso não é na arrogância, não. Isso é desejo. É o desejo de ser campeão. E vença quem jogar melhor. Eu acho que, inclusive, o jogo vai ser com a arena coberta, né? Porque está esfriando muito aqui em Curitiba à noite, e aí eles fecham a arena para fazer o jogo na arena coberta. Olha aqui, eu estou muito impressionado com a mídia que tem Sérgio Moro. É muito impressionante isso. É uma cobertura contínua, né, em diversas mídias. Eu não vou ficar aqui mencionando quais mídias, né, e toda ela muito elogiosa. Ele não é questionado em nada, né? Ele está defendendo aí esse tribunal especial contra corrupção. Ninguém questiona nada, né? Não sei o que vocês estão achando disso. Assim, acho que tirando um ou outro colunista, né, de modo geral, todos se submetem o que a esquerda costuma chamar de grande mídia, né, se submete à narrativa que foi estabelecida a partir da prisão do Lula, né? O Lula é preso e submetido ao esquecimento. Nada explica o fato de não ter tido nenhum registro no Jornal Nacional, ou na Globo News, ou na grande mídia, na chamada grande mídia, das visitas que o Lula teve aqui em Curitiba durante o período de prisão, né? Quer dizer, parece que não aconteceu nada, mas o Noam Chomsky veio visitar o Lula, né? O Máximo D'Alema veio visitar o Lula, o Martin Schulz, que era o principal líder do SPD alemão, veio visitar o Lula, o Mélenchon veio visitar o Lula, enfim, e nada, não se saiu. Então é o seguinte, se fez um pacto pelo esquecimento, né? O Lula, é o seguinte, ele está fora, morreu, não se fala mais nele. Foi isso que a grande mídia fez, vamos dizer assim, orquestrado a partir do Jornal Nacional, que eu acho que o maestro disso é o Jornal Nacional. Aí é o seguinte, deu errado o planejamento deles, porque quem ganhou a eleição não foi o Alckmin, né, nem o Novo. Quem ganhou a eleição foi o Bolsonaro, e aí teve em seguida a decepção com o Bolsonaro. A partir daí, com a decepção com o Bolsonaro, eles não conseguiram cooptar o Bolsonaro, não conseguiram controlar o Bolsonaro, e aí veio a frustração, e a partir dessa frustração com o Bolsonaro nasce uma outra narrativa. Qual é? Nós estamos vivendo um período de polarização entre dois extremos. É o Bolsonaro num extremo e o Lula no outro extremo, né? Então é o seguinte, eles botam o Lula como extremista, comparando ele ao Bolsonaro, um cara que ficou 8 anos na presidência da República, tendo o Zé de Alencar como vice, sem nenhum conflito, nenhum problema, nenhum confronto, durante 8 anos, um governo de pacificação nacional, de repente vira extremo. Um extremista, um radical, e aí eles constroem essa narrativa. Então, o Supremo vai anular os processos do Lula, o Lula está elegível, esse discurso, essa narrativa, ela recrudesce, certo? O Bolsonaro recrudesceu e essa narrativa recrudesceu junto. O Lula está no mesmo lugar de sempre, não se mexeu, não foi nem para o sul, nem para o norte, nada, ele está no mesmo lugar. E aí foram transformando ele num terrorista muçulmano, radical, xiita, né? E essa é a narrativa. Aí, procurando alguém do centro. Quem que apareceu no centro agora com a viabilidade eleitoral? O Moro. Então, o que eles querem fazer? É o cara que veio romper a polarização dos extremos e tal, vai nos salvar do... Essa é a narrativa que está aí, certo? Eu acho que
tem que se trabalhar isso, né? O pessoal da esquerda tem que fugir dessa coisa de ficar batendo na linha da cintura, né? E cobrar. Sim, vocês que são contra a regulação de mídia, vocês querem democracia, querem liberdade de expressão e fazem isso? Estão fazendo? Vão fazer uma cobertura da eleição de um candidato só? Eles pegaram o Moro, estão carregando o Moro no colo. O cara está fazendo palestra pelo país afora e reunindo 700 pessoas em lugar fechado. Um fracasso. O lançamento do livro dele é um fracasso. Certo? E é como se estivesse passando a caravana do rei. Eu chamaria também atenção para uma coisa. Se a gente pensar assim, né, em termos de cobertura, 3 componentes, que é a capacidade de agendamento, né, a capacidade de enquadramento e de responsabilização, digamos assim, 3 componentes que a gente pensa quando analisa uma cobertura. A capacidade de agendamento é enorme, né, porque, assim, como foi pautada na imprensa o lançamento da pré-candidatura dele. Né? Então, ele está tendo uma visibilidade muito grande enquanto pré-candidato, quando lançou, assim, maior do que outros partidos que têm lançado, tipo o MDB lançou pré-candidatura, o PSDB lançou pré-candidatura, e esses partidos não tiveram o tamanho da cobertura do Sérgio Moro. Então, a primeira coisa, eu acho assim, que está sendo muito agendada, a agenda está sendo muito intensa na imprensa. Segundo, que a gente pensa no aspecto do enquadramento, ele aparece sempre como que? Ele aparece sempre como a terceira via viável, né? Ou seja, a ideia da terceira via viável. Então, assim, tem tido um empenho muito grande em querer dizer que ele é viável, né, que ele está bem na frente dos outros, que ele se destaca. Essa tem sido a leitura que a grande imprensa tem feito a respeito dos resultados da pesquisa, minimizando algumas informações, né, não que elas não digam, mas não está na manchete, né, a ideia da rejeição que ele possui e os desafios que ele tem pela frente. Então, e essa questão da responsabilização, né, que, como o Rocha falou, pouco se tem comentado sobre o processo de julgamento, né, do Lula e tudo mais. Então, eu chamaria atenção para isso também, ficaria mais ou menos nesse ponto. Luciana, você dá aula sobre mídia e política, você pesquisa sobre isso, a minha área é opinião pública, né? A gente tem uma divergência aí, né? Assim, não estou dizendo talvez uma mini divergência, né? Porque eu dou um peso menor à mídia, né? Não estou dizendo que ela não tem importância nenhuma, não se trata disso, mas, por exemplo, se a gente pegar assim, o grande resultado, né? Não sei se vocês vão concordar comigo, o grande resultado, por exemplo, se a gente pegar a eleição de 2002, o candidato da mídia não era Lula, e Lula venceu. 2006, a mesma coisa. 2010, a mesma coisa. 2014, a mesma coisa. O Rocha falou aí, 2018, né? O Bolsonaro não era o candidato dessa mídia. Não era. No segundo turno, entre Bolsonaro e Haddad, tudo bem, mas não era. Não era o desejo. Tanto é que a gente viu o que aconteceu depois. O próprio Fernando Henrique... Eu acho que nem no segundo turno, desculpa, Alberto. Né? Não, mas eu estou dizendo, ela não tem o poder de definir o resultado eleitoral. O próprio Fernando Henrique, não, a mídia foi toda simpática ao Fernando Henrique, mas o Fernando Henrique não foi eleito pela simpatia da mídia. Teve muito a ver com o controle da inflação, plano real, né? A vida das pessoas melhorou abruptamente ali na beira da eleição, né? Por conta da contenção da inflação. Então, assim, eu vejo o papel da mídia como determinante realmente das grandes coisas do resultado final como um papel limitado. Eu não sei o que vocês acham disso, né? Eu acho horrível, né, tá fazendo isso, né, tá dando esse benefício enorme para Sérgio Moro, mas eu não vejo como, mesmo dando esse benefício enorme para Sérgio Moro vai crescer só por causa dessa cobertura. Eu não acredito que isso vai acontecer. Eu queria exatamente nessa linha aí do Alberto, só lembrando a famosa eleição do Brizola aqui no Rio, né? Que
o Brizola batendo na Rede Globo, a Rede Globo numa época que ela era forte realmente, e o Brizola foi eleito, mesmo com isso. Agora, eu queria até perguntar uma coisa. O Bolsonaro não dá entrevista para a Globo, né? E eu acho que o Lula não dá. Eu queria até perguntar para o Rocha isso também, porque eu não sei se é a Globo que não chama o Lula ou o Lula que... Eu ouvi uma vez que o Lula não dá entrevista para a Globo. Então é o seguinte, veja só, se o candidato da direita não dá entrevista para a Globo, se o candidato da esquerda não dá entrevista para a Globo, ela vai ter que arrumar um candidato. Então, assim, eu não estou querendo livrar a cara da Rede Globo, não, mas eu acho dessa linha do Alberto. Ela vai procurar um terceiro nome ali e tal, e fazer esse discurso de polarização. Não sei o que vocês acham. Assim, eu faço uma comparação, eu gosto muito de falar desse... O Jefferson Pérez, que era senador, se não me engano, pelo Amazonas, e era um aficionado pelo financiamento público de campanha. Aí um dia, e de modo geral, os empresários, a mídia, não gostam do financiamento público de campanha, eles batem muito nisso. Eles preferem que as empresas financiem a política e tal. E aí ele foi para um debate, acho que na Globo News, com alguém, e aí o cara falou, mas o último argumento usado contra o financiamento de campanha, do pessoal que estava ali no debate, ele falou assim, mas vai continuar tendo corrupção. Não adianta fazer financiamento público de campanha, porque os caras vão continuar pondo dinheiro, vai continuar tendo corrupção na campanha. Eu falei assim, bom, isso eu não tenho dúvida. E eu não estou dizendo que o financiamento público de campanha vai acabar com a corrupção na eleição. Né? Isso aí vai continuar acontecendo, acontece em todo lugar, no mundo inteiro, por que não vai acontecer aqui? O que eu estou dizendo é o seguinte, é que o financiamento público de campanha serve para quem não quer se corromper. Certo? Quem não quer meter a mão na lama, certo? Vai ter o financiamento público de campanha para não meter a mão na lama. Então, eu quero dizer para vocês o seguinte, se eu tiver R$1 milhão para fazer a minha campanha, o meu adversário pode ter 100. Eu vou ganhar a eleição dele. Porque a partir de R$1 milhão, o dinheiro já não faz mais diferença no processo eleitoral. Eu com aquele dinheiro e com o que eu tenho de popularidade, de intenção de voto, eu derroto o cara ainda que ele tenha 100 vezes mais dinheiro do que eu. Certo? Então, o dinheiro tem um peso relativo no processo eleitoral. Ele é importante, mas ele tem um peso relativo. Eu digo a mesma coisa da mídia. Certo? Vamos lembrar a eleição de 89, certo? Onde a Rede Globo editou o debate entre o Collor e o Lula no segundo turno e arrebentou o Lula. E aquilo fez diferença no resultado da eleição. Então é o seguinte, eu não tenho dúvida de que é relativo, sempre foi, e hoje mais ainda por conta das mídias sociais, né? Porque a coisa corre, embora a televisão ainda seja o principal via de comunicação dos candidatos, e vai continuar sendo, as redes sociais relativizaram muito a importância disso. Então, eu acho o seguinte, o que eles podem fazer pelo Moro? É relativo. Por exemplo, dizer que o Lula é um radical, é um extremista, e que o Moro é um cara bem intencionado, se ele cometeu erros na vida dele lá na Lava Jato, foi sem querer, foi tentando o melhor para o país, ele é uma pessoa de boa fé e tal, quer dizer, tentando levar a rejeição do Lula para cima e puxar a rejeição do Moro para baixo. Isso é um trabalho sutil, é relativo, certo? Mas pode dar resultado no processo eleitoral. Não dá para dizer que não vai dar, não é? Isso que eu queria pegar mais ou menos por aí. Na verdade, tem duas coisas que eu chamaria atenção para essa coisa do efeito da mídia. Primeiro concordo com vocês, o efeito ela não muda da água para o vinho, ela não tem essa capacidade, né? Tem um autor, o Heiker, que dizia até o seguinte, olha, você tem um copo pela metade, a realidade é o copo pela metade, né? Então, o que acontece? A mídia vai poder dizer que o copo está meio cheio ou meio vazio de acordo com o interesse dela, assim como as campanhas. Mas ela não pode chegar e dizer que o copo está totalmente vazio ou que o copo está totalmente cheio, que está todo mundo vendo, porque está todo mundo com o pé na realidade e vê que aquela leitura não faz sentido. Então, ela Luciana, tem esse limite pelo consenso. Isso é antigamente, porque hoje em dia
o Bolsonaro chega lá e fala assim, a Anvisa vai fechar o espaço aéreo. Ele fala coisa que é completamente louca. Perfeito. Ou seja, qualquer situação de polarização, e aí o Rocha, eu nem estou falando de esquerda e direita, não, mas polarização de liderança, do tipo do Bolsonaro e tudo mais, que as pessoas ficam nas suas bolhas, a chance, foi bem colocada pelo Eustáquio, a chance de repente falar que está um pouquinho mais cheio, um pouquinho mais vazio, aumenta por causa das bolhas, né? Porque, por exemplo, uma coisa que me chamou a atenção, por exemplo, foi no Chile, quando alguns jovens foram entrevistados e eles disseram, eu levei um susto quando eu vi que o conservador ganhou. Eu não fui votar achando que não tinha a menor chance do candidato conservador ficar em primeiro lugar. Quando eu vi, levei um susto. Eu não podia imaginar, mas por quê? Porque ele estava na bolha dele. Então, tem essa coisa, o fenômeno da bolha e tudo mais. E o segundo ponto que eu chamo atenção, que eu sempre chamo atenção, é o seguinte, não dá para pensar no efeito dos meios de comunicação de maneira direta. Emissor, receptor, não dá para pensar emissão e recepção tão direto. Eu sempre digo que tem um ambiente informacional. Então, mais importante do que dizer que o candidato tal, características de um candidato ou de outro, é como que está o pano de fundo a partir de qual as pessoas vão tomar essas decisões. Em 98, por exemplo, Fernando Henrique tinha uma dificuldade do emprego, e o que foi dito muito era que o problema era dos tigres asiáticos, da crise dos tigres asiáticos. Então, você tem um processo, às vezes, de colocar um pouco a responsabilidade mais, que é o terceiro componente que eu falei da outra fala, em um, ou responsabilizar mais um ou outro. Mas é limitado, eu sei que é limitado, não quer dizer que explica tudo, mas coloca um componente a mais de explicação. Olha aqui, eu recebi um aviso aqui, a gente está gravando, acabou de sair a inflação de novembro, né? A gente ia comentar sobre alta de juros, a gente pode comentar isso com a inflação. A inflação de novembro, 0,95%, quase 1%. Altíssima, a maior desde 2015. E aí, o Eustáquio, isso daí se justifica a alta de juros diante da inflação ou não? Quer dizer, tem toda essa controvérsia, os juros só subindo. O Banco Central indicou, na reunião de 2 de fevereiro, vai ter uma nova alta e todo mundo está esperando mais 2 altas menores do que essa última agora, de 150 pontos base, porém, mais 2 altas aí foi a indicação do Banco Central. O que vocês acham? Olha só dar uma informação a mais para o Eustáquio confirmar, que eu também recebi, Alberto. No final, 12 meses está acumulando 10,74. Pois é, vai bater acima de 10 em dezembro, talvez. Pegando essa metáfora aí da copo cheio e copo vazio, né, você pode dizer o seguinte, a inflação está subindo no mundo inteiro, né, porque a Covid desestruturou a cadeia produtiva, prejudicou aí o suprimento, o comércio, né? Suprimento, a plantação, etc. Tal. Então, isso aí, por exemplo, o preço de alimentos, a FAO tem um índice, né, de preço de alimentos no mundo, ele está batendo um recorde, só perde para 74 no auge da crise do petróleo. Né? Nós estamos com o preço dos alimentos mais alto dos últimos 50 anos. Então, esse fenômeno da inflação é geral, né? Inclusive na China, que estava mais ou menos controlado, e subiu de novembro em relação a outubro. Só que na China subiu de, se eu não me engano, 1,5 para 2,5. Né? Então, aí você fala, subiu no mundo todo. Subiu. Nos Estados Unidos também subiu. Só que no Brasil está subindo mais, né? É menos do que a Argentina, por exemplo, é menos do que a Venezuela, mas está subindo mais do que a média mundial. E aí, eu acho que a gente não pode deixar de falar nessa conjuntura toda essa questão da PEC dos precatórios, né? A gente gosta de falar aí, tinha um teto de gasto, mas esse teto de gasto nunca funcionou. Ele foi criado no governo Temer para começar a funcionar no governo seguinte. Aí o governo seguinte foi abrindo buraco no teto, né? E agora a PEC dos precatórios está permitindo dar
uma liberdade fiscal, vamos dizer assim, para o governo gastar com orçamento secreto em 2022, obviamente com objetivo eleitoral. Evidentemente, então, se você soma que tem um problema realmente das cadeias produtivas, que estão desestruturadas, você soma a questão da baixa da produção durante a Covid, né? Soma toda essa pressão internacional, né? E soma o que o Congresso Nacional e o governo, né, e Paulo Guedes estão fazendo com o orçamento, então não tem segredo, a inflação vai subir mais do que a média mundial, né? O dólar vai aumentar, o real vai desvalorizar, né? E a gente vai ficar nessa situação mais difícil do que o restante do mundo, né? E aí as leituras, tem gente que vai ressaltar essa questão da pressão internacional, tem gente que vai ressaltar outra pressão, mas eu acho que é um conjunto de questões que estão fazendo a inflação subir e fazendo os juros subir, né? Os juros ainda estão mais baixos, porque os juros estão abaixo de 10%, mas o Banco Central já sinalizou que vai aumentar na próxima reunião e na próxima. Então, os juros vão pressionar a dívida pública, vão pressionar o déficit público, né? E a economia brasileira vai entrar num caos no ano da eleição, que é 2022. E aí, eu acho que a tarefa, vamos dizer assim, de quem está... O Lula tem feito isso bem, e eu acho que vai aprofundar e criar o terceiro ponto da linha de argumentação da Luciana, que é a questão da responsabilização, né? São vários fatores, né? Uns são mais importantes, outros são menos importantes, mas são vários fatores. Esse desarranjo econômico que nós estamos metidos, ele tem, lógico, o impacto dessa crise que o Staco está falando internacional, o problema do preço do frete virou uma doidice no mundo, e tudo, a cadeia produtiva desorganizada, mas vamos lembrar que antes da pandemia já tinha gente dizendo aqui no Brasil, esse troço está errado, vai dar errado, isso não vai funcionar, quer dizer, e a pandemia só veio piorar o que já era muito ruim, né? E aí, ver qual foi o efeito que, por exemplo, a falência de empresas como a Odebrecht, a OAS, as grandes empresas de infraestrutura, né, que nós tínhamos no Brasil, que acabaram com a Lava Jato. Eles destruíram. A destruição da produção do nosso parque de plataformas de exploração de petróleo no Rio de Janeiro, prenderam o almirante, né, acabaram com o negócio, estão vendendo refinaria, reduziram o nível de produção da Petrobras, estão comprando gasolina dos Estados Unidos. Quer dizer, tem que ir mexendo nessa prateleira e tirando uma coisa por vez e mostrando onde é que estão as responsabilidades. E aí, voltando ao ponto anterior, o Moro, né, não é inocente. Não, olha só, essa coisa da economia, o que eu acho? Tá? A inflação é o pior de tudo para a população. Estou pensando do ponto de vista da população. A inflação ela é pior do que o desemprego. Não estou dizendo que o desemprego seja bom, longe disso. Tá? Nós estamos, eu não sei, o Eustáquio, o Rocha, o Luciano, o que vocês estão seguindo aí de previsão? O desemprego andou caindo muito pouco, né, e ridículo, né, mas andou caindo, e pode ser que caia ainda um pouco, né, mesmo com recessão, etc., por conta, né, dessa coisa de eventos, né, você já tem todas essas atividades aí que voltaram, né, e a inflação, com esse aumento de juros, ela vai cair, né, ela vai permanecer alta no ano que vem, mas vamos supor que esse ano feche em torno de 10, né, um pouco acima, um pouco abaixo, feche em 10. Né, ano que vem não vai fechar nisso, tudo caminha para fechar, e eu acho que isso beneficia Bolsonaro, tá? Beneficia pouco, muito pouco. Eu até estou utilizando a palavra, né, não é uma palavra, acho que nem existe, né, mas a situação despiora, né, não é que ela melhora, ela despiora, né, e aí despiora... Essa palavra deve ser do Butão.
Do Butão, do Vietnã. E aí, olha, a gente não lembrou, tem uma coisa que a gente não cobrou aqui de você, viu, Eustáquio? O Butão não tem relações diplomáticas com a China, Estados Unidos e vários países, tá? Aquilo ali é uma vergonha, país... Não precisa, eles estão em outro nível. Não precisa. Então, assim... É outro, como diz o jogador do Flamengo, é outro patamar. Agora, Rocha, sabe o que eu andei descobrindo aqui? O Eustáquio vai gostar disso. Em 2003, o PIB per capita de Brasil e Turquia era o mesmo. 2003, 10 mil dólares per capita, em torno disso, tá? Hoje, o Brasil está em 15 e a Turquia está em 28. Você viu aí o presidente turco lá, aquele autoritário lá, ele não segue... ele não segue nenhuma agência internacional, não segue nenhum receituário tradicional, viu? Não segue nenhum... E a população enriqueceu, né? Que é o objetivo de todo mundo. O objetivo não é seguir receituário, o objetivo é melhorar a vida das pessoas, né? Mas o que ele tem feito? Você viu, foi dito aí onde você leu o que ele fez para melhorar a vida das pessoas, assim ou não? Foi dito ou não? Luciana, ele utiliza o método de criar os campeões internacionais, indústrias poderosas, com apoio do governo para exportar, né? Agora ele está em briga aí, ele demitiu o presidente do Banco Central, teve uma desvalorização brutal da moeda turca. É uma loucura na Turquia, foi a que mais desvalorizou frente ao dólar, né? E ele não quer saber, está numa crise lá por conta disso, né? Ele não segue nenhum receituário, né? É um caso para ser visto, viu? Porque, assim, eu tô pensando só no resultado final. Eu não tenho compromisso com nenhum receituário, eu tenho compromisso com o resultado final. Eu vou olhar os dados aqui da Turquia. Mas olha e compara com os do Butão daí. Não, gente, Nova Zelândia, peraí, a Nova Zelândia vai banir, olha o autoritarismo, você viu o que a Nova Zelândia vai fazer? Banir cigarro para a geração mais nova. Né, vai proibir de vender cigarro para os jovens. Realmente é um absurdo. Eu prefiro a liberdade do que a vida. Olha aqui, tem essa discussão da nova variante aí e do passaporte da vacina, foi muito falado aí o passaporte da vacina, né? Eu até coloquei semana retrasada, eu ativei o meu Connect SUS, é muito bom aquilo ali, estão as vacinas, não sei se vocês têm o Connect SUS, você clica lá e está lá a vacina, as vacinas que eu tomei lá, muito bom aquilo ali, viu? Eu tenho também. Eu precisei tirar para vir para cá, né? Aí eu levei um susto, porque na hora que eu fui puxar a minha, não saía de jeito nenhum. Aí só saía a segunda, não saía a primeira. Aí não havia sido comunicado que eu havia tomado a primeira, só havia sido comunicado que eu tomei a segunda. Mas aí eu fui rapidamente no posto onde eu tinha tomado e pedi a eles que comunicassem. Aí foi assim, na hora que entrei no posto, em 30 segundos já estava no sistema que eu tinha tomado. Então, é muito rápido. Legal. Então, vamos dizer assim, uma notícia, um lado bom aí da Ômicron, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando, tem gente que fala que a Ômicron pode ser uma variante benigna. Tem gente até que fala assim que é o presente de Natal. O que o pessoal está dizendo? O que aconteceu? A Ômicron é o seguinte, quem tem predominância de Ômicron até agora é a África do Sul. E aí, o que aconteceu na África do Sul? Explodiu o número de casos, mas não explodiu o número de mortes. O número de mortes está lá embaixo e o número de casos foi lá para cima. Então, tem gente argumentando, dizendo o seguinte, que a Ômicron é uma variante benigna, porque ela é menos letal, então ela contamina as pessoas, mas não mata e também não aumenta as internações. Tá? Então, seria uma forma de terminar a pandemia, porque quando surge uma cepa que ela contamina todo mundo, mas não leva para o hospital e não leva à morte, né? Isso vai fazer com que a pandemia deixe de ser pandemia e vire uma endemia, de acordo com a dinâmica em alguns locais. Tá? Então, existe essa leitura, vamos dizer assim, albertiana, né?
da Ômega. Eu não sei se isso é verdade, se não é. Agora, o que as pessoas estão dizendo? Que é muito cedo para tirar essa conclusão albertiana. Precisa de mais dados para a gente avaliar. Você faz a provocação, você vê lá o povo lá alemão, lá, né, trocaram de governo essa semana, e você até se referiu aí o presente de Natal, que foi a declaração do ministro da Saúde da Alemanha, né, o novo, né, que é um infectologista. O ministro da Saúde disse, talvez a Ômicron seja um presente de Natal. Ele disse exatamente isso aí. Olha, você está me colocando na companhia de um ministro de Estado e infectologista. Eu tenho o maior respeito, isso que eu estou te falando, que se for verdade, a gente vai ter outra coisa, vai ter festa, vai ter fogos aqui no Rio de Janeiro. Se isso for verdade, Alberto, você vai ter que passar o Réveillon aqui no Rio de Janeiro, nós vamos lá para a praia de Copacabana comemorar o presente de Natal. Agora você vê, né, como é que o Rio de Janeiro né, isso deriva para um outro assunto aí, né, várias capitais cancelaram suas festas de Réveillon, mas a elite política do Rio respondendo à própria população, não estou dizendo que a elite, né, a população do Rio tem você viu essa semana o cara que ficou engarrafado lá, que causou o engarrafamento na Avenida Brasil, que ele viralizou o vídeo dele, ele até foi aparecer um DJ, né, que o carro dele quebrou na Avenida Brasil, não sei se vocês não viram isso não, o cara filmou, ele disse assim, tô aqui quebrado, ele filmando, né, tô aqui quebrado na Avenida Brasil, vocês que estão vindo de Bangu, Guadalupe, eu estou causando engarrafamento, olha, eu estou causando engarrafamento, mãe, pai, nunca fiz isso, eu sou responsável por um baita engarrafamento na Avenida Brasil, aí filmava o carro, meu carro está quebrado, cara. O Rio de Janeiro é isso, né? Você tem, né, uma população que tem um lado, digamos assim, meio irresponsável, né, e que se faz representar por representantes que têm esse lado também, né? Diferentemente, sei lá, de outros estados que tiveram aí, a pressão deve ser imensa do setor hoteleiro. Agora, veja só, o Eduardo Paes, o que ele está dizendo? Ele está dizendo o seguinte, ó, você liberou jogo de futebol, né? Está indo 50, 60 mil pessoas nos estádios. Você liberou as praias, você liberou as festas, liberou e tudo. E o número de mortes está no menor nível desde abril do ano passado. Pela primeira vez, nós estamos na semana inteira abaixo de 200 mortes por dia. Né? Acho que o Rocha postou esses dias dizendo que isso é muito, porque é muito mais do que... É quase uma boate kiss por dia, né? É isso. É quase uma boate kiss por dia. É muito. Mas, comparando quando é 4 mil, é muito menos. Então, o que o prefeito está dizendo é o seguinte, olha, se já está tudo liberado, por que não fazer a queima de fogos? Aí o pessoal começou a falar assim, mas aí vai ser uma coisa elitista, vai ser queima de fogos só na Zona Sul. Aí o que o prefeito fez? Espalhou a queima de fogos para 10 pontos da cidade. Tá? Então, essa discussão do início lá de copo cheio e copo vazio. Né? Então, o prefeito vê que o copo está cheio, que já pode fazer pelo menos agora, fogos. É muito difícil falar sobre isso. Vamos lembrar que quando começou a pandemia, começou aquele bate-boca de fechar, não fechar, fechar as escolas, fechar o comércio, o Bolsonaro contra e tal, e aí apareceu até gente da área médica, infectologia, dizendo que o importante era o comércio, não sei o quê, que não tinha problema, e é sempre difícil opinar sobre isso. Né? Eu, na ocasião, achei que ali, naquele momento, devia valer o princípio da precaução. Né? Como ninguém sabe o que está acontecendo, vamos precaver e ser conservadores. Certo? Agora, a conjuntura me parece outra. Né? O Brasil já está muito avançado na vacinação, né? E até o dia do Réveillon vai estar muito mais. Né? A gente está vendo aí que as pessoas que estão morrendo são pessoas que têm vacina e comorbidade, né? Ou que não foram vacinadas. Né? As pessoas que estão vacinadas, não têm comorbidade, elas não estão morrendo mais. Né? Então,
já tem uma segurança de que do que pode e o que não pode ser feito. E aí vem essa notícia da Omicron, que o cara lá na Alemanha falou, e a Alemanha está desesperada atrás de uma solução, porque ela não está conseguindo vacinar na quantidade que ele gostaria de vacinar por causa da resistência à vacina. Os países do entorno da Alemanha são uma tragédia. Estava vendo esses dias, a Romênia tem 30% de vacinados, os caras não querem saber de vacina. Isso é um inferno para a Alemanha. Então, eu imagino que lá a conjuntura seja bem diferente daqui, né? Na hora de analisar, por exemplo, fazer uma festa como essa de Réveillon. Eu também acho. Eu acho que, na verdade, o Eduardo Paes está assumindo algum nível de risco, né? Mas uma coisa meio calculada, porque a população do Rio já está com mais de 85%. A última vez que eu vi, a população está com 85% de vacinação, né? Adiantando a terceira dose. O pessoal de 50, 55 anos já está tomando a segunda dose. Então, terceira dose, exatamente, a dose de reforço. Os hospitais estão vazios no que se refere a tratamento de Covid-19, né? Está tendo até o surto da influenza agora, que é outro problema. Mas, ou seja, eu acho que ele está fazendo esse cálculo, e o Rio de Janeiro como o mundo, mas o Rio é uma cidade turística, né? Sem carnaval, sem Réveillon, já tem bastante tempo. Então, eu acho que ele fez um cálculo aí de risco a ver, né? O Rocha falou aí da Boate Kiss, eu me lembrei que a advogada lá de um dos músicos lá, sei lá, a pessoa que soltou os fogos lá, leu ontem, na defesa deles, uma carta psicografada de um dos mortos da Boate Kiss. Não sei se vocês viram isso. Ela leu uma carta psicografada, um dos mortos que conhecia esse cara que soltou fogos, disse, né, que ele não fez por mal, que era uma pessoa responsável, colocou isso lá, né? E aí ela completou todos os anjinhos que morreram, que hoje são anjinhos, que morreram, ela falou isso no evento da Boate Kiss, né? Sabem que aqueles que estavam ali, ninguém queria a morte de ninguém. Eu fiquei bem impressionado com isso, essa carta psicografada. Agora ficou onda, né? A Michele Bolsonaro fala em línguas na aprovação do André Mendonça, e o pessoal agora, Roberto, não sei se vocês viram, o pessoal conseguiu traduzir o que a Michele falou. E o que ela falou? Quando você traduz a língua, quer dizer assim, estamos livres da rachadinha. É isso que ela estava comemorando. Esse troço da boate, para fechar aqui, ó, esse negócio da Boate Kiss, eu tenho uma posição desde quando eu era estudante. Eu fiz direito, logo no segundo, terceiro ano, já decidi que não queria saber de direito penal, ia me meter para o ramo do direito civil, e foi o que eu fiz. E eu tenho uma antipatia com o tribunal do júri, natural. Eu acho que o julgamento no tribunal do júri não é um julgamento técnico. Ele foge muito da técnica, né? Porque tem várias injunções. Quando você leva um crime, certo, como esse da Boate Kiss para o tribunal do júri, só pode dar esse tipo de coisa, entendeu? Assim, você não pode levar para o tribunal, a burrice não pode ser julgada no tribunal do júri, certo? Então, assim, você olha para o crime e fala, não, foi burrice. Burrice tem que ser julgado por um juiz singular, tecnicamente, e pronto. Sem a mídia, sem espetáculo, o cara vai lá, lê os autos, avalia as provas e dá uma sentença de acordo com o regramento, aplicando a lei ao fato, né? Dá-me fatum, dabitibius, é isso. O crime do burro, a burrice, quando é levada para o tribunal do júri, só pode dar isso que a gente está assistindo na Boate Kiss, entendeu? Ninguém quis matar ninguém, óbvio que não. Claro que não, ninguém quis matar ninguém, burrice mesmo. Um cara pegou e colocou uma espuma que não devia ter colocado, uma espuma inapropriada, aí o outro burro compra fogos, coisa para fazer pirotecnia num ambiente fechado, e compra um foguete errado, que põe fogo em tudo. Quer dizer, burrice em série, certo? Isso é crime culposo, gente, não pode levar para o tribunal do júri. Então tá aí esse troço aí, a gente fica se desgastando com esse julgamento, né? Sendo que isso já podia ter sido julgado há muito tempo atrás, se fosse um juiz singular
que tivesse analisado tudo isso, dava sentença e acabou. Recorrer para o tribunal, estava todo mundo cumprindo pena razoável, né? Mas aí não. Aí, como tem que ter a Inquisição, o espetáculo, o desfile dos réus na praça, né? Aí fica isso aí, alimentando esse tipo dos piores sentimentos, né? Agora, deixa eu falar, é Santa Maria, não é isso? Sim. E eu fui participar de uma banca lá, deve ter uns 2, 3 anos, mais ou menos. A cidade ainda guarda um luto em relação a isso, sabia? Mesmo já tendo passado muito tempo. Eu me lembro que o taxista passou na frente e falou, aqui era Boate 15, e contando a história, ou seja, ficou na memória da cidade de uma maneira muito acentuada essa tristeza. Olha aqui, vamos avisando o pessoal aqui, a gente vai tirar umas férias, né? Vai ter esse programa, o programa da semana que vem, né? E aí vamos tirar umas férias, voltar em fevereiro. Durante as férias vamos reprisar alguns programas aos domingos, né? Vamos tentar encerrar o programa de hoje comentando, né, pesquisas, o que tem saído, enfim, fazer aí os comentários aí, cada um deve ter alguma visão aí do que andou saindo de pesquisa aí para a gente fazer aí o fechamento hoje. Fiquei curioso para ouvir, eu li as pesquisas saíram essa semana, não mexeu em nada, continuou tudo no mesmo lugar, a entrada do Moro não mexeu um ponto na vida do Bolsonaro, nem na do Lula, ele está com a rejeição absurda, né? A rejeição dele é quase próxima da do Bolsonaro, e não mudou nada, e nós já estamos a menos de um ano da eleição, né? Há 3 anos atrás, estávamos há 3 anos da eleição, o quadro era esse. Há 2 anos atrás, estávamos há 2 anos da eleição, o quadro era esse. Agora já estamos há menos de um ano da eleição e o quadro não mudou nada. Ô Rocha, e o Luxu? Vai sair mesmo a chapa? Lula com Chuchu. Eu acho que os dois querem, né? Os dois querem. Eu não sei quem teve essa ideia, mas assim, eu achei uma ideia brilhante. Tá? Assim, isso está arrepiando a direita e está arrepiando a esquerda do PT. O pessoal tá puto. O pessoal está puto. É o seguinte, eu achei uma ideia brilhante, por uma razão simples, pelo que nós falamos aqui. Há uma narrativa construída pela Rede Globo, pelo Jornal Nacional, de dizer que o Lula é um radical, é um extremista, né, é um cara com bomba na cintura, pronto para explodir a qualquer hora. Certo? Aí, alguém solta esse troço do Lula com Alckmin. Para o Lula é uma maravilha isso, né? Porque ele mostra como é que um radical vai se associar com um cara igual ao Alckmin. Então ele está elogiando o Alckmin, falando bem do Alckmin, não sei o quê. E para o Alckmin é ótimo também, porque ainda que ele não seja o vice do Lula, ele vai ser candidato a governador e ele facilita a conversa dele com o PT no segundo turno, se ele for para o segundo turno, né? Então, é um jogo de ganha-ganha isso aí. Ninguém perde, só quem perde é o PCO, o PSOL, entendeu? O resto todo mundo ganha. Não, parece muito inteligente. O PCO parece estar apoiando. O PCO está apoiando. Acho que o PCO agora está falando que o Boulos é agente da CIA. Eu acho que o Moro subiu um pouquinho, né, quando houve o lançamento da candidatura, chegou nos 2 dígitos, agora está mostrando a dificuldade de subir mais, de manter o ritmo de subida, justamente pela rejeição alta. E começam a surgir outros candidatos também. Saiu o Dória, o resultado da primária do PSDB, ficou definido o Dória, o MDB lança a pré-candidatura da Simone Tebet, então, assim, começa a ter alguns outros movimentos que também podem atrapalhar esse plano do Dória, colocando do Moro, colocando as dificuldades. Então, acho que a pesquisa meio mostrou isso, essa paralisia aí dos números meio mostrou isso. Me mata uma curiosidade, assim, eu fico olhando isso, se você vai contratar um estrategista para fazer a tua campanha e você está no governo, você vai para a reeleição, o que o estrategista diz para você? Olha, quanto mais candidato, menos candidato tem na oposição, maior a tua chance de matar a eleição no primeiro turno. Se você é candidato da oposição e contrata um estrategista, o estrategista vai dizer para você, olha, temos que ter mais candidatos na oposição para ter chance de dar segundo turno. Quanto mais candidato na oposição, mais chance de segundo turno a gente tem. Essa eleição está meio esquizofrênica, porque é o seguinte, a terceira via está fragmentada. O Moro
e o Dória vão precisar enxugar isso, reduzir a quantidade de candidatos para poder ter mais viabilidade eleitoral. Mas, na medida em que eles fazem isso, não aumenta a chance do Lula ganhar a eleição no primeiro turno? É o que os números estão dando agora, inclusive, né? Da maneira que está, é o que está dando. Até porque se ficar muito pequena, aí volta o que a gente já estava falando aí outro dia. Vai ser uma eleição que o voto útil vai ser importante. Se ficar todo mundo muito pequeno, vamos resolver logo a história, porque está vendo que ninguém vai ter chance mesmo. Então, o voto útil pode ser uma coisa importante aí. Agora, eu vou falar a mesma coisa que você. Eu sei que está na hora da gente acabar, eu só vou puxar o último assunto aqui. Como é que um presidente que está hoje com um dos países mais vacinados, né, do mundo, né, com mais sucesso, ele continua comprando essa briga contra a vacina, igual ele comprou essa semana? Olha, eu não consigo entender, realmente eu não consigo entender. É muita ideologia demais, é muita... Para entender isso, você tem que entender aquele dialeto que a Michele Bolsonaro pronunciou lá. Agora, levantando uma bolinha para vocês aí, eu ainda tenho aqui, né? Eu não acho que o Moro, ele pode não ser candidato, viu? Eu continuo achando que ele não será candidato. Eu estou achando, olha, se ele ficar 10, 11 até... Eu achava o seguinte, com 2 dígitos ele vai ser candidato. Mas agora eu estou pensando o seguinte, tem uma hipótese com 2 dígitos que ele não seria. Se ele fica até abril com esse 10, 11, vai ser difícil, não, entendeu? Não, se ele ficar até abril com 10, 11, é a mesma coisa que ele ficasse com 9. Não é o dígito, 2 dígitos que vai fazer diferença, porque ele está no limite do dígito, né? Mas ele está ganhando 22 mil, não é, por mês. Então, ele com 10, 9, 11, ele vai continuar para ganhar os 22 mil até a eleição. Mas aí, se ele for para o Senado, bom, ele vai ganhar por 8 anos isso, né? Um pouco mais do que isso, etc. Né? Aí teria que pedir para o Álvaro Dias arrumar um estado para ele concorrer ao Senado. Também é outra coisa. Se fosse ele, eu ia correr atrás da imunidade. Prerrogativa de foro. O pessoal, olha aqui, de novo anunciando a turma aí que está conosco, né, que vamos entrar de férias em breve, né, finalzinho de dezembro, janeiro inteiro, voltaremos em fevereiro, né, mas tem o programa da semana que vem ainda, hein? Olha, tá bom por aqui, não tá? A gente faz um balanço do ano aí. Legal. Boa. Retrospectiva. Retrospectiva 2021. Beleza. Tá bem. Bom dia para vocês, viu? Até mais, um abraço. Um abraço.